Começando o estudo semanal para a semana agora do dia 22 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, essa última semana, começando pelo dólar, o que aconteceu, né? Pelo gráfico mensal aqui, atualizações, a semana foi um pouco violenta, principalmente no início da semana, mas por enquanto nós temos aqui a LT nessa região do mensal, que é uma pressão vendedora muito forte. Eu acho que vai respeitar, eu não acho que vai ser o rompimento agora não, espero que respeite. Já está começando até uma defesa de resistência aqui, né? Também não é normal 4 meses de alta seguido. Claro que tem mais 2 semanas aí de pregão, mas eu acho que vai fechar esse mês em alta, sim, mas eu não acho que vai ser situação de rompimento aqui agora, pelo menos não. Não é normal que isso aconteça de barras assim seguidas muito fortes de alta. Então tem essa resistência, isso é bom. Aqui em relação à média, tem aquela situação que a média de 20 está respeitando como resistência, toda hora que o preço tenta fechar acima, volta depois para ficar abaixo. Em relação aos últimos meses, o IFR está em região aqui de sobrecompra, né? Se for olhar pelos topos, claro que sobrecompra mesmo não está, mas ok. Então, assim, está numa região de resistência pelos IFRs aqui, pelo IFR a linha. E aí o mensal, faltam 2 semanas, acho que vai ficar. Eu não espero que renove a máximo, que está esticado, mas deve ficar travado ou pelo menos em correção um pouco dessa barra aqui. Não espero que vai acontecer tanta correção assim, não. Mas eu espero uma coisa assim, eu não quero que rompa a máxima dessa última semana e que acabe renovando aí e suba mais, né? Então eu espero que se controle nessas próximas 2 semanas. Já em relação ao semanal, nós temos aí que essa semana tentou romper a média de 200, rompeu essa resistência aqui, só que rompeu de forma esticada. Uma das operações que eu fiz de venda foi justamente dessa questão de ter tocado também agora nessa região desse pavio forte, dessa resistência, e está esticado pelo IFR, algo que não é legal. Até então está sobrecomprado. A última vez que nós tivemos aqui em região de sobrecompra foi aqui, nessa região desse topo, depois veio a correção. Sobrevenda tivemos aqui, depois houve correção. Tivemos outras sobrevendas aqui, teve correção e agora nós estamos em região de sobrecompra, algo que não é comum. Então, fica aí a ideia que talvez pode ser uma situação que comece a corrigir depois. E nós temos a média de 200, que ela começou a inclinar, ancorar o movimento de baixa desde meados do meio do ano passado, quando eu já estava acompanhando, fazendo estudo semanal. E aí ela está apontada para baixo ainda, então ela pode servir como resistência. Sem falar que nós tivemos várias semanas seguidas de alta, isso aqui não é normal. Acho que nós podemos ter uma semana, essa semana deve fechar dentro dessa barra aqui, pelo menos dentro, não quero que rompa a máxima, mas eu não sei se vai romper a mínima não. Acho que vai ficar dentro dessa região desse corpo aqui. Se romper a mínima, tudo bem. A gente tem aqui o afastamento da 200 bem esticado, e tem a questão do IFR, então a gente pode ter movimento de correção sim. Mas eu não acho que vai ser semana não. Mas ok, só não quero que suba. Outra coisa do semanal importante, lembrando daquela questão das bandas de Bollinger, a gente teve um movimento, sim, respeitou pra caramba aquele setup de fechar fora, fechar dentro, né? Então fechou fora aqui na semana, 2 semanas atrás, e aí desde que rompeu essa máxima, nós tivemos aí um movimento que subiu quase 200 pontos. Então, bem esticado e por enquanto está, né? Dessa forma. Então, assim, no macro ainda pode ser tendência de alta, infelizmente. Mas estou esperando que o movimento volte um pouquinho, pelo menos. E depois, aí a longo prazo, eu vejo se essas bandas aqui, esse setup já deu, não vai subir mais, depois eu vejo. Mas aqui, deixa eu tirar as bandas de Bollinger de novo. Em relação ao semanal, o que mais que eu preciso ressaltar? Retração nem preciso marcar, porque tá caindo em canal. Então, LT lá do mensal, tem aqui a média 200, o IFR do semanal. E aí, já em relação ao... Deixa eu ver aqui, alguma marcação do semanal? Não. Apesar que nós temos essa LT preta aqui, que eu atualizei ela na semana passada, então tentou romper. Eu acho que foi um rompimento esticado, não é um rompimento correto. O diário aqui, a gente tinha um canal, esse azul. Infelizmente foi rompido e isso aqui tá com cara de exaustão desse canal, isso aqui não é normal. Acho que vai testar essa região aqui depois. O diário aqui, a gente vê que não tá conseguindo mais romper máximas, está formando topos menores. Isso é interessante. A gente teve rompimento da mínima, rompimento dessa mínima. Então, outro ponto interessante, só que agora a próxima mínima tá muito longe. E aí eu não sei se... Eu acho que o preço não vai de forma esticada não, porque até lá embaixo são mais 100 pontos. Eu acho que vai ficar travado antes de romper essa outra mínima aqui. E falando também por retração, dessa última pernada de baixa,
de alta, a gente tem aqui o primeiro nível. Em relação aqui de troca de polaridade, o fato de ter rompido essa resistência, então agora pode servir como suporte, algo que eu não quero que aconteça. Então, assim, pensando na pior situação, o movimento engolfou, né? Fez um movimento de baixa, fez aqui uma barra ignorada, pode continuar a cair, mas eu não acho que vai chegar nesse fundo. Então, pelo menos segunda, talvez terça ali, mas eu não acho que amanhã, assim, vai chegar nesse fundo, não. Então, deve ficar travado aqui nesse range. Não acho que vai beliscar esse fundo, deve ficar nessa região, se for para cair. Se não for para cair, deve ficar aqui, então, no meio. Eu não quero que rompa essa máxima. Então, nós temos um range para trabalhar bem, assim, delimitado. Não é para romper máxima, não é para romper essa mínima, pelo menos no início da semana. Então a gente deve trabalhar no meio dessa região, e no meio dessa região aqui é um range de 200 pontos, então tá bem tranquilo. Aqui em relação à projeção desse último movimento, o último alvo foi cravado, então tem vários aqui motivos para travar nessa região. Infelizmente aquela visão que eu tinha, né, de ombro, cabeça, ombro já era, rompeu. Então aqui a situação já muda toda, já era esse oco, então só fica agora a questão do canal mesmo, infelizmente. E aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar, tirar essa marcação aqui. Então, fundos mais altos, o último fundo relevante que nós tivemos foi esse aqui, eu estava marcando essas linhas roxas, né? E aí, quando formou esse fundo, já foi muito abrupto esse movimento. Então, o último fundo realmente relevante, teoria de Down, está lá embaixo. Então, tem uma distância aí, muita coisa para poder andar. Peraí, deixa eu ver se está certo. Beleza. Então, aqui, já em relação à média de 20, a gente vê que ela está longe, o IFR estava sobrecomprado, por isso que não conseguiu subir mais. E está em fase de correção. Então, assim, aquilo. Eu acho que vai ficar delimitado nessa região dessa máxima, sem querer também romper essa mínima, vai ficar trabalhando nesse range aqui no início da semana. Já em relação aos 60 minutos, pelo setup da VWAP, né? Setup da VWAP não, pela visão, o contexto da VWAP. A VWAP tá lá embaixo, então assim, fechou muito longe aqui. Tinha um espaço de 160 pontos mais ou menos, está corrigindo aos poucos e ainda está longe. Então a gente pode vir a buscar a VWAP ao longo desses próximos dias, lembrando que tem 2 semanas de pregão aí pela frente. Aqui em relação a, deixa eu ver, médias, ok, a média 200 está apontada para baixo e olha o canal de Keltner, não é normal que chegue dessa forma. Há muito tempo isso não acontecia para chegar na última linha de Keltner. A última vez que aconteceu na última linha foi aqui na época da pandemia. Então, não aconteceu um evento tão assim catastrófico para realmente chegar nesse patamar. Acho que foi assim um exagero muito grande. E aí o movimento voltou. Teve um Okoi aqui embaixo, né? Até marquei lá a projeção, já cravou a região de último alvo. Então tá começando a corrigir. A gente teve aqui uma formação de, deixa eu desenhar, um possível topo, né? Então está na fase do rompimento, pode ser troca de polaridade para voltar a cair, mas é aquilo. Eu acho que vai ficar travado nessa região ou nessa para cima. Então, aqui para cima o mercado já está indicando uma possível lateralidade. Aqui para baixo já é assim complicado porque nós só tivemos uma pernada forte, né? Então, o preço pode ficar travado nessa região. Não quero que suba, vou ficar ressaltando isso. Não quero que suba e rompa essa máxima. Não acho que vai romper essa mínima amanhã ou terça, por exemplo. Porque aqui tem região de trava bem forte. Já em relação, deixa eu ver aqui as outras médias. Eu tinha um triângulo simétrico, né? Vou tirar isso aqui, já não me importa mais. Eu tinha a CLT roxa aqui apontada para cima, que era da tendência. Tinha as ondas de Elliott aqui. Então, a gente completou as ondas. Então, onda 1, 2, 3, 4, 5. Mas acabou que isso aqui tudo virou A5. E aí, agora tá na fase de correção complexa ABC. Essa linha azul que eu tinha aqui era essa região do CMAS, mas agora não me importa também. Esse caixote aqui eu vou deixar marcado. E aquele lá de baixo também, porque serve como uma região de troca de polaridade. Essa linha aqui eu vou tirar ela. Ok, média 200 aqui deu uma segurada pelos 60 minutos. Aqui em relação ao diário é a média de 9, né? Então é normal que dê uma travazinha aqui, por isso que eu tô achando que o preço vai ficar um pouco travado em relação ao dólar. 15 minutos aqui a gente tem uma situação que estava meio de lado no topo, rompeu essa lateralidade. Está abaixo da 200, então deve trabalhar nessa região aqui, ao invés de cair de forma esticada. Eu não acho que vai cair de forma esticada, não. Eu acho, né? Sem falar que nós estamos agora na região do preço bola, 5.200, né? Que é um preço agora que serve como suporte. Aqui em relação a 5 minutos, então, para amanhã, não fechou de forma esticada. O movimento tá ok. A gente teve aqui, não foi bem clara as ondas de Elliott, infelizmente. Foi uma queda esticada e só no final que teve uma correção certinha. Então, um movimento aqui meio que em canal, a média de 80 está importante, a 200 também.
Então vamos ver como que o preço vai reagir amanhã. Se abrir com gap nessa região aqui, pode esperar que talvez o preço deve ficar travado nesse caixote, né? Possível lateralidade. Não estou esperando vendas, porque o canal de Kelvin está aqui embaixo. Não acho que vai andar assim de forma esticada. E para subir, infelizmente, se subir, vai voltar para a região lateral, essa grande lateralidade aqui com a média de 200 no meio. Então, situação um pouco complicada agora para o dólar, infelizmente. Já em relação aqui, deixa eu ver, o índice. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trade, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O índice, vou olhar a série histórica, o mensal. A gente teve rolagem de contrato essa semana. Aconteceu aqui alguns cenários interessantes, a gente teve uma queda, né, renovou essa queda, só que pelo Ibov, eu prefiro até mostrar o Ibov aqui, o que aconteceu. Mensal do Ibov, tirar a retração, ampliando aqui o zoom out, a gente tem uma situação então que no mês de abril, por enquanto, rompeu dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós estamos agora no meio do movimento de novembro, que foi essa pernada muito forte de alta. E essa pernada aqui por tempos gráficos menores, a gente vê como que teve um fair value gap ou gap oculto muito relevante. Por tempos gráficos menores, a gente vê que teve, assim, tem região de confluência para poder cair, como está caindo por enquanto. Só que agora pode ser já uma região de trava. Só pelo mensal aqui, se eu puxar a retração, chegou a beliscar praticamente a região de 50% de retração. Se eu marcar em relação à barra 11, chegou. Então, é uma região muito forte, 50%. Pelo semanal fica até mais claro de ver, em relação às médias aqui ainda está longe da média 20, então correções maiores ainda pode acontecer. Já em relação, deixa eu ver a média de 9, uma coisinha aqui, beliscou a média de 9, ó. Mais uma confluência aqui, média de 9, algo que não vinha tocando ainda, já tinha uns 4 meses praticamente. Então beliscou a média de 9, que pode dar ancoragem para o movimento voltar a subir. Já em relação ao semanal aqui, média de 20, a gente teve a ancoragem dela apontada para baixo. Eu falei que quando fechou esse candle 14 aqui, era uma situação de continuar o movimento, caiu 2,30 mais ou menos. Agora, a questão de fair value gap, olhando aqui direitinho, a gente vê que a região aqui é um fair value gap, não é que tem que ser preenchido, mas que tem que ser testado pelo menos, pode. Já está sendo testado o primeiro fair value gap que nós temos mais forte de todos, que também coincide com a região de troca de polaridade. Então tem muita pressão aqui compradora, muita gente está vendo essa situação. E aí, se for ver pelo Ibov também, além disso, nós formamos aqui um topo, 2 topos, 3 topos. Se eu jogar para baixo, nós temos aqui região também de LT. Então, próximo aqui algumas situações. Aqui também, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. A gente tem essa máxima aqui, que nós tivemos esse candle 30, e a gente praticamente beliscou, faltou 0,20, então praticamente houve um toque aqui. Deixa eu ver o que mais. Em relação à banda de Bollinger do diário, então aqui o semanal, beleza, a região de confluência para travar o preço, tá caindo em canal, e eu acho que vai fazer o mesmo movimento que fez aqui, ó. Caiu em canal para depois voltar a subir, tá caindo em canal para talvez voltar a subir, porque continua ainda o viés de alta. Nós temos aqui ainda onda 1, 2, 3, 4 e a 5 deve formar ainda. Olhando pelo macro aqui, já fica um pouco mais difícil de analisar. Mas, ok. Já em relação... Deixa eu ver o que mais... Aqui do semanal, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Já em relação ao diário aqui, a gente vê que teve uma sequência muito forte de barras vendedoras. Teve uma sequência forte, algo que não é normal, estava comentando sobre isso. E aí chegou nessa região nesse fundo aqui de dezembro, pegou essa liquidez e agora travou. Em região que é de força compradora do fair value gap. Então tem confluências aqui para travá-la, do semanal que eu falei. Já começou dessa defesa, né, subindo. O complicado agora que... Não complicado, mas uma confluência a mais do diário é em relação à média 200 aqui, que muitas pessoas usam essa média 200. Então pode ter um repique de alta, acho que vai continuar. O repique de alta, se for ver em relação à troca de polaridade, nós temos esse fundo aqui, então subiu um pouquinho, pode ser. Talvez se buscar a média 20, quem sabe.
E o movimento deve continuar caindo o canal, sem sinal nenhum ainda de movimento de alta, igual aconteceu aqui nesse fundo. Mas olha que o detalhe importante, deixa eu só mostrar a 20 e a 200 para ficar mais limpo. Quando chegou na média 200 aqui, houve um toque, dois toques. A média de 20 se aproximou, começou a trap zone, aí rompeu e criou a ignição do rompimento da bandeira. Aqui é o primeiro toque. A média de 200 a média de 20 está um pouco longe ainda. Acho que vai fazer uma aproximação antes de tentar alguma coisa. Eu espero que a média de 200 não seja rompida, que ela está inclinando, dando uma tendência bem bonitinha aqui. E que bom. Em relação a esse último pivôzinho de baixo, se eu marcar para baixo, quase região de 100% aqui, então N confluências aqui, esses 123 mil pontos é muito forte. Já em relação ao índice futuro, essa região aqui pelo semanal, deixa eu ver, tá tudo ok, um pouco diferente, então deixa eu ver o semanal. Ó, o semanal do Ibov fechou negativo, o semanal do futuro fechou positivo. Então a gente tem essa diferença, né, pela questão da rolagem de contrato que teve essa semana. E o preço está bem diferente por causa justamente da questão da rolagem. O Ibov está em 123 e o futuro está em 126. Normal isso no início. Por isso que até eu prefiro olhar o Ibov nesses primeiros dias do que o índice. Aqui o índice, então, falando agora, deixa eu ver se tem alguma diferença demais aqui. Olha como é que tá complicado. Se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, mudo, vai lá para baixo. Se eu desativar, vai aqui para cima. Então tá complicado, infelizmente. Por isso que eu vou olhar mais o Ibov no macro e vou olhar o futuro, olhar mais em relação aos 5 minutos. Deixa eu ver aqui essas marcações que eu tenho. Essa marcação aqui já era. A linha preta é a região do Fair Value Gap. Essa linha azul é a próxima região que nós temos. E agora eu vou marcar essa região agora de troca de polaridade, aqui. Então, voltando para os 5 minutos. Para amanhã, o preço aqui. Deixa eu ver o Ibov diário agora. O Ibov diário está na cara da média de 9, então o cenário está complicado para esses dois ativos. Romper direto, buscar 20, será que vai fazer isso? Ou vai ficar travado para a média de 20 descer? Qual que vai ser a possibilidade, hein? Aqui em relação a... Deixa eu ver, voltar para o índice futuro. A gente tem aqui um movimento que está meio travado, né? Eu fiz essa compra aqui na sexta-feira, mas chegou nessa região de topo e travou. Então, é uma grande lateralidade que a gente tem, sem sinal de rompimento. E se amanhã abrir o gap em torno dessa região, nós temos aí a lateralidade ainda. E o dólar também pode vir a formar aquela lateralidade que eu mostrei. Então, deixa eu colocar aqui a figura, para não esquecer. Então, essa região, lateralidade possível, que o preço deve ficar travado. VWAP mensal, aqui, ativando Ctrl J, Ctrl K. Deixa eu ver a diferença. Tá longe. Então, tá terminando aí os dias, faltam quase 2.000 pontos. Só aos poucos o índice deve buscar VWAP mensal, possivelmente. Não é normal que fique tão longe assim, esticado. Então, ao longo dos próximos dias, a gente pode ver buscando a VWAP mensal. Mas não estou muito com expectativas para amanhã, não, tá? Amanhã eu acho que não vai ter grandes movimentos, não. O que pode salvar vai ser a situação lá fora. Por enquanto, vou até abrir o panorama daqui a pouco. Mas de calendário para amanhã, segunda-feira, vai ser uma segunda-feira morna. Sem grandes coisas aqui, movimento bem tranquilo. Não tem nada, situação de Irã e Israel tranquilo esse final de semana. Terça-feira aqui, algumas coisas na zona do euro. Aí começa 10h45 PMI, importante. E 11 horas PMI também. Opa, 10h45. 10h45 mais importante, terça. Quarta-feira, aqui vamos ver vendas 9h30, nada de tão forte assim. Estoque não é de movimentar. Quinta-feira, por enquanto só terça, então relevante. Isso aqui é antes do pregão. Opa, terça-feira, hein? Quinta-feira, hein? PIB dos Estados Unidos. Última semana é bem importante do mês. E isso aqui é importante, hein? PIB dos Estados Unidos, 9h30. Então, quinta-feira vai ser a primeira, assim, da semana bombástica. E sexta também tem PCI importante. Então, quinta e sexta também, os únicos dias da semana tão relevantes assim. Umas coisas para se comentar em relação aos índices lá fora. A gente teve uma queda muito forte da Nasdaq na sexta-feira. Olha o volume que teve nesse candle aqui. Nós tivemos Nvidia, uma das que mais puxou. Teve 10% de queda. Então, assim, tá começando a ter muitas realizações, o volume tá aumentando. Então, uma galera que estava comprada talvez começou a ter realizações. É aquilo que eu falei no macro, não tem muito sentido juros lá subindo, inflação subindo, renda variável subindo, setor de tecnologias, commodities,
assim, tudo subindo. Então, o dólar também subindo, então não faz sentido. A correlação estava faltando, parecendo que alguma coisa estava errado. Algo de errado não está certo. Talvez o setor de tecnologia poderia ser essa, assim, fora da Matrix, né? Então aqui a situação já está começando a atingir, infelizmente juros por mais tempo não é bom para o setor de tecnologia. Juros americanos no fim da sexta-feira teve um movimento muito forte aqui no fundo e o nosso juros está fazendo a mesma coisa, está preocupante. E teve uma galera que eu vi um cara falando que o pessoal da Faria Lima tá assim, vai estar com dor de cabeça tá com dor de cabeça já tem uns dias e deve ainda continuar, porque aqui a situação dos DIs que uma galera estopou. Ouvi comentários de jornalista da Genial, né? Que os comentários lá por trás das paredes, que teve gente chorando e que vai ainda continuar chorando, porque esse movimento aqui não é um movimento normal. O volume, se for ver, foi um volume muito atípico e, cara, foi, assim, muito stop. Muito stop de fundos, bancos, enfim. Quem está apostando na queda aí dos juros, infelizmente, stop de quem está vendido é compra. E assustou esse movimento. E a gente está fazendo um movimento igual dos Estados Unidos, os juros lá, só que aqui teve um movimento muito mais forte. Lá teve esse repique também, ó, esse movimento de alta, mas aqui o stop foi muito mais forte, muito mais. Já em relação a juros não, o EWZ, que é o Ibov dolarizado, ó, tá longe da média 20, travou nessa região de força compradora que eu falei, o movimento deu uma esticada muito forte, travou nessa região, que é como se fosse, tipo, os order blocks lá do Smart Money aqui, praticamente a região de defesa compradora. A gente tem aqui a questão do petróleo, como que tá? Tranquilo, teve um movimento muito assim volátil na sexta-feira. Está dentro do canal, então quando está assim, beleza. Já em relação aqui aos juros não, o dólar DXY tá esticado. Tá travado aqui porque tá longe da média 20, o movimento foi muito forte. E aí as ações aqui, algumas, por exemplo, fiquei sabendo que a Vale perdeu o valor de mercado bastante em relação ao Ibov, com essas últimas quedas que ela teve recentemente. E aí, deixa eu ativar os Ctrl+J, Ctrl+K. O diário aqui da Vale, deixa eu ver o semanal antes, tá respeitando, né, essa LT pelo jeito. Então, um toque, 2 toques, 3, e aí mais um de novo. Aqui nós temos topos descendentes. Então, o fundo, pelo menos, está indicando aqui que está respeitando, né? Deve dar um repiquezinho de alta ainda. Tem um gap aqui aberto, deve ter essa máxima aqui. Pelo diário, é essa região que nós temos. Tá tranquilo, mas está travado, tá complicado aqui, assim, um movimento bem chato. Está caindo de forma travada. Tem tendência, trava. Tem tendência, trava. Complicado. Já em relação a Petro, que estava renovando máximas e máximas e máximas aí, nós tivemos as últimas semanas de correção bem forte, mas olha que uma coisa interessante. O mês de fevereiro e o mês de março teve uma forte queda e o mês de abril aí tá voltando, praticamente fechou o gap. O gap que a gente teve daquela notícia da distribuição de dividendos, e saiu uma notícia, acho que no fim de sexta ou de sábado, que vai distribuir 50% dos dividendos, tá? Então, chegou aí em preço de call de muitas opções que estavam aí posicionadas. Fechou o gap, nós temos aqui um movimento que está esticado pelo IFR, uma coisa que geralmente respeita. Então, assim, eu acho que pode fazer alguns movimentos prováveis. Talvez pode subir mais um pouco e estopar quem está vendido, achou que agora é queda da Petrobras e depois começa a cair. Então, o que tem de ordem aqui em cima, de stop de quem está vendido e que vai tentar depois inverter a mão, querendo comprar a longo prazo, e aí o stop de quem está comprado é venda, aí o movimento volta agora. Pode ser grande esse movimento, essa probabilidade, mas a chance também de travar aqui, porque é uma região que teve uma força vendedora e voltar a cair é bem interessante. Se eu marcar a retração de FIBA aqui, o 61 foi rompido, pode ser um rompimento falso que volte, né? Então, tô achando esses possíveis movimentos, vou analisar direitinho a Petro nos próximos dias, tem a questão da distribuição dos dividendos que vai acontecer, acho que essa semana ou na próxima semana, não sei bem, mas já saiu que parece que vai ser 50%. A questão é, isso vai ser visto com bons olhos? Já estavam precificando que era 50%? Ou achavam ainda que ia ser 100% distribuído? Ou achavam que não ia ser nada? O que eles estavam pensando os grandes players, né? Então, como que a Petro vai reagir? O VIX está bem agitado ultimamente. Na sexta-feira já abriu esticado, uma coisa que, assim, tem que preocupar. Mas que bom que já começou a corrigir. Lembrando que sexta-feira abriu esticada porque na noite de quinta começou a especular aquelas notícias de Israel contra-atacar Irã.
Então o VIX abriu no patamar assim de resistência, valores que não chegava desde outubro do ano passado, mas já corrigiu depois que saiu que era apenas bafafá sem nada concretizado. Já em relação aqui, deixa eu ver o ouro. Ouro segue em região de máxima, por enquanto um ativo que segue ainda sendo de ativo seguro em situação de risco. E basicamente é isso. Então, não estou esperando grandes coisas para amanhã, a não sei que aconteça algo bem complicado. Vamos ver o panorama, como é que tá lá fora, como que alguns índices já abriram. Pelo horário eu me enganei, ainda não abriram praticamente a Ásia aqui não. Nós temos aqui o DXY, pelo menos o futuro tá ok, por enquanto tudo morno, mas eu vou ter que olhar só realmente amanhã, de manhã, para ver como que tá a situação lá fora. Mas acho que vai ser um dia tranquilo, sem grandes polêmicas. Então amanhã eu venho aqui para revisão do dia. E é isso.